Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça do Senhor Jesus. Damos bem-vindo a todos os estudantes, você que acessou esse canal. Aqui, professor Ilmar, de Minas Gerais, fundador e diretor do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Essa é a instituição de ensino dedicada a estudar a Bíblia Sagrada. E nós estamos aqui desde 1992, quase já 30 anos de trabalho. Estamos ministrando os cursos Básico Teológico em 36 matérias, 6 blocos de 6, intermediário em 18 matérias e bacharelado livre em 12 matérias. Temos também mestrado e doutorado em Xirologia, que estuda Cantares de Salomão, e Gematria, que estuda os números na Bíblia. Nós estamos ministrando as aulas do curso intermediário. Essa é a aula seguinte, o nosso curso intermediário. Creio que essa agora é a 7ª aula, né? E última aula. Falaremos na aula passada. Estamos tratando da história da igreja, a história do cristianismo, bloco 4. Na aula passada falamos dos 3 grandes nomes precursores antecedentes da reforma, né? Jerônimo, Savonarola, João de Vessália e João Wessel. E esse, então, influenciou bastante Lutero, João Wessel. Hoje falaremos especificamente sobre a reforma, sobre a vida de Lutero, né? Ele era filho de pais humildes, nasceu em Eisleben, na província de Mansfield, no dia 10 de novembro de 1483. Eu dizia, eu sou filho de camponeses, meu pai, meu avô, todos os meus antepassados eram camponeses. Foi de seus pais que ele herdou aquela rude simplicidade e temperamento franco e alegre, peculiar do camponês da Turíngia. A educação dele era muito rigorosa, né? O tratamento que recebeu muito áspero. Aos 14 anos foi mandado para a escola franciscana em Magdeburgo, onde muito sofreu por ali, contra ele que às vezes matava de fome. Muitas vezes era obrigado a cantar nas cidades e nas vilas para angariar pão. Foi depois, então, mandado para Eisenach, onde tinha parentes, mas esses também deram pouco ou nenhum alívio, teve de continuar esfomeado, vagando pela rua, cantando. Cantava aí, pedindo, né? Panem propter Deo, pão para um filho de Deus, né? E foi nesse tempo por aí que ele, então, recebeu uma dessas, batendo porta, pedindo auxílio nas pessoas. Ele, então, foi recebido por uma mulher chamada Úrsula Cotta. Foi ela que abriu as suas portas ao pobre rapaz esfomeado. Ele deu não só o sustento, mas um lar e um amor de mãe. Lutero, então, retribuiu depois, quando ele estava em Wittenberg, recebendo o filho de Úrsula. Aos 18 anos, por ordem de seu pai, foi para a Universidade de Erfurt estudar Direito. Foi ali que seu espírito tomou uma séria orientação pela morte repentina de seu condiscípulo e amigo íntimo Aleixo. Estavam, então, no campo e, de repente, um raio caiu e matou Aleixo. Aí ele caiu de joelho com impulso e fez um voto de se consagrar ao serviço de Deus se ele poupasse naquela ocasião. E aí, então, ele passava os dias vagueando e pensativo na biblioteca, na universidade, procurando ler a Bíblia em latim, tentando achar descanso para a alma dele. A proporção que ele ia lendo, ia ficando cada vez mais persuadido que a Bíblia era um livro de profunda convicção. E aqui foi dando uma convicção de pecado dele terrível. Perplexo e trêmulo, fechou o livro e fez uma lista de seus pecados todo, e então, até então nunca tinha pensado seriamente nisso, mas a partir dali ele decidiu então se tornar um clérigo. Então ele lembrou-se do seu voto e assim deixou a universidade e foi tornar-se monge. Começou no mosteiro dos frades Agostinho em Erfurt e ali ele deixou a universidade de Direito, né, e foi tornar um monge. Ele era muito dedicado e tornou-se criado limpando, né, a cela, dando corda para relógio, varrendo a capela do mosteiro, e etc. Ele deixava seu trabalho sempre para ir à capela, onde ficava guardando a Bíblia. E ali ele procurava alimento e carecia. Só ali que ele tinha paz, né? Mais tarde ele foi nomeado para a cadeira de Teologia e Filosofia de Wittenberg, pelo reitor, que era o Staupitz, que era vigário-geral da Ordem Agostiniana da Saxônia, e por conselho de Frederico, o eleitor de Hanover. A solidão da sua cela era muito conveniente para esse filho. Estudava com muito zelo a Bíblia Sagrada. Fazia muita oração, muita penitência. E em vão ele dizia sempre para Staupitz que eu faço tantas promessas a Deus, o pecado é sempre mais forte. E Staupitz sempre dando a ele palavras de amor, Deus é amor,
Deus não estava zangado com você e tal, mas ele continuou cada vez mais tentando fazer penitências, tentando ser salvo por obras. E ele dizia, eu era na realidade um monge piedoso, segui os preceitos da minha ordem com mais rigor do que eu possa exprimir. Se fosse possível um monge obter o céu, com certeza eu tinha obtido. Ele não tinha lembrado das palavras de Efésios ainda, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e não vem de vós, é dom de Deus. E Staupitz, que era o vigário-geral, né? Estava sempre orientando ele, dando conselhos, mas ele sempre naquela luta contra os pecados dele. Ah, meus pecados, ah, meus pecados. E então, nessa triste condição, um dia foi visitado na sua cela por um monge piedoso, que ele disse algumas palavras de consolação. Lutero, vencido pela bondade dessas palavras, abriu seu coração ao velho monge, mal imaginando que havia de resultado ali. Então, ele disse, crê na remissão dos pecados, você tem que crer nisso. E então passou a repetir aquilo constantemente, né? Que era do credo. E então apareceu a fé no coração dele, a luz brotou naquele coração atribulado, Lutero deu graças a Deus e melhorou então esse sentimento que ele tinha. Foi mandado então para Roma, pelo Alpitz, né? Pelo seu amigo, né? Cadê o nome do homem? Staupitz, que era o vigário-geral da região da Saxônia, da ordem agostiniana. Ele foi para lá então porque ele teria que fazer uma visita lá, porque havia um problema ali. 7 conventos, tinha tido uma rebelião entre 7 conventos. E aí mandaram o Lutero até Roma para saber que solução ia dar. Quando ele avistou Roma, exclamou, ó Santa Roma, eu vos presto a minha homenagem, pensando que Roma era uma cidade santa, né? Mas mal entrou ali, começou a verificar que ele era um poço de corrupção. Era a metrópole do catolicismo, e aquilo atordoou a cabeça dele. Onde quer que ele fosse, sempre achava o mesmo mal, entre os habitantes da cidade, entre os próprios monges, nas missas, era uma terrível coisa. E ele ficou então sabendo que os monges disseram ele, quando celebrava a missa, eles tinham invertido a frase, panis estis et panis manebis, vino estis et vino manebis. A frase é a seguinte, pão és e pão ficarás, vinho és e vinho ficarás, quer dizer, combatendo a transubstanciação, que após a consagração, o pão e o vinho virava corpo e sangue de Cristo, literalmente. Né? Então foi embora com a alma entristecida pelo que ali viu, saiu revoltado para sua terra. Dali chegou, formou-se em teologia, suas cerimônias começaram a atrair a atenção de todo mundo, na Catedral de Wittenberg, onde ele foi nomeado. Né? E ele era muito eloquente, cativava os ouvintes com a sua prédica, o assunto foi andando, né? Começou a rodar, e nesse meio tempo chegou na cidade dele o João Tetzel, monge dominicano de Lips, que tinha a incumbência de vender as tais indulgências. Essas indulgências tinham sido criadas baseado numa teoria dos monges mendicantes. Né? Ali os monges mendicantes que saíam pelas ruas fora, batendo no corpo, fazendo penitência para pagar os seus pecados. E a Igreja Católica então teve essa ideia, né? Essa nobre ideia, né? De dizer o seguinte, vamos criar então um documento que a pessoa pagando e comprando esse documento, ela fica liberta dos pecados pretéritos, dos pecados presentes e dos pecados futuros. E aí não vão fazer mais. Vão permitir que as pessoas possam salvar seus parentes que estão no purgatório. Quem comprar a indulgência, tira o parente do purgatório e leva direto para o céu. E aí Lutero então começou, o Tetzel foi pregar lá na cidade dele, né, de Wittenberg, e pregando lá ele dizia isso, ó padres, nobres mercadores, esposas, moços, moças, ouçam os vossos pais e amigos já mortos, gritando do abismo profundo. Eles estão pedindo que vocês comprem esses documentos para eles. Aproveitem essa ideia, vocês são surdos, desleixados, vão deixar os seus parentes no purgatório? E então o povo começou a comprar apressadamente aquilo ali. Quem não queria tirar um parente do purgatório? Quem não queria comprar um salvo-conduto para você poder pecar à vontade, a revelia? E aí então Lutero começou a pregar contra isso aí nas suas prédicas. Seu dever era dizer ao povo que Deus odiava o pecado, que o inferno e não o céu era o destino dos maus. Se não abandonarem vossos pecados, perecereis igualmente. Acautelem-se, avisava ele, não deem crédito aos clamores desse vendedor de indulgências. A melhor coisa em pensar do que na compra de tais licenças, que eles vendem pelos preços mais vistos. E no público também continuou combatendo aquilo ali. Essas teses dele, evidentemente, né, chegou até Roma,
E então Lutero foi convocado, né? Nesse meio tempo, antes de chegar em Roma, ele, assim que enfrentou Tito, ele escreveu 95 teses e colocou na porta da Catedral de Wittenberg, combatendo todas aquelas coisas que ele ouvia, que ele tinha visto em Roma e o que ele estava ouvindo de Tito. Todo o povo tomou conhecimento daquilo, a cópia das teses começou a correr, né? Tito fez umas teses combatendo a dele de Lutero, mas o próprio povo da cidade queimou 800 teses de Tito, e o Papa logo soube daquelas teses e citou o indomável monge a comparecer em Roma. Mas o príncipe de Saxônia falou, não vai não, porque você vai morrer igual foi no tempo do imperador Sigismundo, eles vão te matar lá. E aí o Papa então foi declarado, o Papa mandou declarar Lutero herege, o Papa era Leão X, mandou uma bula de excomunhão, ele pegou a bula e reuniu o povo no meio da cidade de Wittenberg na praça e pôs fogo na bula papal, junto com os membros da universidade, seus alunos, etc. O sentimento, então, Roma ficou muito sentida, mandou carta para Carlos V, um jovem príncipe que dava muita esperança para o trono da Alemanha, que era católico romano, mandou carta dizendo que era para abafar e assumir como herege. O núncio, que ficava lá, o legado papal, chamava Leander. Ele induziu, então, o príncipe Carlos V a tomar a decisão. Estava para reunir um congresso em Worms, na cidade próxima dali, para felicitar o jovem imperador por seu acesso ao trono, para fazer os preparativos para o contrato da eleição. Então eles quiseram convocar Lutero para lá. Era a ocasião propícia para operar. O perigo ia espalhando-se, o soberano pontífice, Leão X da cristandade, tinha começado a compreender a força e a coragem de seu adversário. O espírito da Europa tinha despertado e não havia meio de adormecer se não fizesse calar o monge. Então eles convocaram. A voz de Wittenberg tinha soado por toda a Europa. Todo mundo estava esperando ansioso para ouvi-la. O serviço exclusivo de 3 imprensas não tinha dado conta para suprir os escritos de Lutero. A sala da leitura de Wittenberg estava cheia de gente, todos esfaimados pela palavra. E então príncipes, camponeses, poetas, homens, professores, sábios, estudantes, todos igualmente tinham despertado. E todas as classes, todas as nações dirigiram para Lutero a sua suprema atenção. O monge solitário em Wittenberg fizera soar a trombeta de desafio, e a Europa inteira estava esperando com grande interesse o resultado da próxima luta. E então Lutero convocado para a cidade de Worms. Foi para Lutero um tempo de perigo aquele, mas sua confiança em Deus era grande. Ele decidiu ir a Worms. E o príncipe da Saxônia, então, por prudência, amigo dele, resolveu pegar um salvo-conduto do imperador e de todos os príncipes alemães aonde ele ia passar. Mas ele disse, se Jesus Cristo me ajudar, eu estou resolvido a nunca fugir do campo, nem abandonar a palavra de Deus. E ele então mandou cartas avisando os Palatium, da cidade de Worms, que preparasse um quarto para ele, e assim ele foi. Ao chegar na cidade, 16 de abril de 1521, teve uma ovação muito grande, todo o povo saiu para recebê-lo, muita gente, né, animada, o povo abençoava quando ele passava, pelas ruas e pelo alojamento, e ele foi então para a sala do concílio. Foi saudado por palavras amigas de vários cavaleiros e fidalgos que se achavam ali presente. Ao entrar na sala do concílio, o reformador ficou um tanto assombrado pelo espetáculo, pouco vulgar que se apresentava. Na frente dele, vestido de púlpito, estava o rei Carlos V, rei da Espanha e imperador da Alemanha. Ao lado dele, o arquiduque Fernando. Tinha ali príncipes do império, duques, malgraves, arcebispos, bispos, prelados, embaixadores, deputados, condes, barões e outros. Era muita gente. E Lutero estava confiado nas palavras de Ezequiel 2,6. Não os temas, nem temas suas palavras. Ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. Tu habites com os escorpiões, não temas suas palavras, nem te assustes com seus ossos. Os trabalhos daquele dia começou com o chanceler de Treves, um amigo de Aleander. No meio da solene silêncio, levantou de seu lugar e dirigiu a Lutero as seguintes palavras. Em primeiro lugar, puseram os livros de tudo numa mesa e disseram, quer saber se esses livros são seus. E segundo, se você retrata o que está escrito nesses livros ou não. Depois de trocar algumas palavras com seu advogado, Lutero disse a seguinte coisa, os livros são meus, mas quanto à segunda palavra de retratação, eu peço prazo. Deram um dia a mais para ele, ele orou aquela noite inteira, pedindo a Deus que desse força a ele para não retratar, e no dia seguinte, então ele disse, visto que Nossa Majestade e vós poderosos senhores me exigem uma resposta clara, simples e precisa, dar-vos-la-ei. E essa resposta é a seguinte, eu não posso submeter a minha fé, nem a do Papa, nem aos concílios, porque é claro
como o dia que ele muitas vezes tem caído em erro, até nas mais palpáveis contradições com eles próprios. Se, portanto, não me convencerdes pelo testemunho da Bíblia, da Escritura Sagrada, se não me persuadirdes pelos próprios textos que tenho citado, libertando assim a minha consciência por meio da palavra de Deus, eu não posso e nem quero retratar-me, porque não é seguro para o cristão falar contra a sua consciência. Em seguida, olhando em volta daquela assembleia, no meio da qual se conservava em pé, que tinha bastante poder para condenar, disse: tenho dito, aqui estou, não posso proceder de outro modo, Deus me ajude. Amém. Então estavam agora justificados os receios do amigo de Lutero, que de Roma havia de proceder traiçoeiramente na questão do seu salvo-conduto, como tinha feito com o imperador Sigismundo, né? E os esforços traiçoeiros dos papistas em promover a violação do seu salvo-conduto não acharam apoio em Carlos V. Se tivesse achado, ele tinha morrido e acabado a reforma por ali. Ainda que a boa-fé tivesse desaparecido da superfície da terra, devia sempre encontrar um refúgio na corte dos reis. Ele não cedeu. O salvo-conduto está mantido, ninguém pode fazer nada contra ele. Quando o imperador consentiu que se publicasse um edito de desterrado, então fizeram um desterro dele, mandando ele embora, exilando ele. Mas Roma queria mais, queria o assassinato de Lutero. E fizeram então um conluio, uma combinação, para assassinar o reformador quando ele voltasse para a Saxônia. Convencer os príncipes, né, para que fizesse isso. Mas, avisado que foi, o príncipe da Saxônia arrumou um jeito de salvar Lutero. E quando ele voltava para casa, assim que chegava no bosque da Turíngia, um bando de cavaleiros conduziram, assaltaram ele, no caso, né, raptaram Lutero e conduziram para o castelo de Wartburgo, que estava abandonado. E foi por Deus que ele foi para ali. Ali ele pôde, naquele tempo de sossego e descanso e respeito, ele pôde então escrever algumas das suas maiores soberbas obras de controvérsias e começou a sua obra mais importante e favorita obra, que foi a tradução da Bíblia para a linguagem alemã. Ficamos por aqui, voltamos então no próximo bloco com o andamento depois desses episódios. Fica na paz, tchau, tchau.